Ora, boa tarde, são 18 horas e 19 minutos. Hoje é dia 16 de 12 de 2020. Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma gravação cujo título é Jesus é o maior sumo sacerdote. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o maior sumo sacerdote que morreu e ressuscitou, aleluia, está cá para nos abençoar, aleluia, glória a Deus. Vamos ler um hino. A unção de Deus é real neste lugar, a unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer, nos encher com o seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. E a unção de Deus destrói todo o mal, toda a unção negativa, toda a bruxaria, toda o mal, no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos iniciar lendo São João 8, 31 e 32, aleluia. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória ao Senhor. Portanto, a pessoa tem que receber Jesus como Salvador, como eu fiz, dizer, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, e depois, é claro que nasce de novo, e então deve ser discípulo de Jesus. Por isso Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória ao Senhor. Vamos agora ler Hebreus 13, 6 a 10. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Seja os homens que dizem palavras negativas, que murmuram uns com os outros, seja os bruxos adivinhos ou os que se releiam, querendo parecer que são alguém muito importante. Então, assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O outro versículo, lembrai-vos dos vossos pastores, vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. A fé deles estava baseada na palavra de Deus. Vou outra vez ler. Lembrai-vos dos vossos... Vou ler outra vez, que é melhor. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Outro versículo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Se Ele curou e pregou e tal, Ele continua a ser o mesmo, a fazer o mesmo trabalho, mas agora com a ajuda da sua igreja, Ele é o cabeça da igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Glória ao Senhor. Às vezes não são doenças, é o calçado que se usa, a roupa que se usa, aquilo que se come. Temos de ter cuidado para não estarmos a fazer mal a nós mesmos. Outro versículo, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Porque bom é que o coração, o espírito, se fortifique com graça, e não com alimentos. A graça é o poder de Deus, né? E a sua palavra. E não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Vou ler outra vez. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas,
porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Outro versículo. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Glória a Deus. Hebreus 2, 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, podemos dizer esse tipo que é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade, enganou Eva e o Adão e tem vindo a enganar com ideias estúpidas e loucas. Podemos dizer-lhe então, vou ler outra vez o versículo, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, o diabo não tem poder sobre mim, nem sobre os filhos de Deus que recebem Jesus como Salvador, nascem de novo e continuam a ser discípulos de Jesus. Outro versículo. Mas vou ler o cima para encontrar aqui. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não só com medo da morte, mas também com medo das doenças, dos vírus e tudo isso. Mas o Senhor nos livrou. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E depois, se não recebessem Jesus, ficavam separados de Deus a sofrer. Outro versículo. Porque na verdade, Jesus, não, aliás, Deus, o Pai, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, chamado pai da fé. Outro versículo. Por isso convinha que em tudo Jesus fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então podemos dizer, obrigado, Pai, porque Jesus expiou os meus pecados. Eu não tenho medo da morte, nem medo da doença, nem medo de nada, porque tu estás comigo, o teu filho morreu por mim, ressuscitou e está à tua direita. Aleluia. Outro versículo. Porque naquilo que Jesus mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, nós devemos sempre falar de acordo com a Bíblia e temos que vencer sempre com a sua ajuda, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, aleluia. Obrigado, Pai, que nós somos participantes da vocação do céu. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Então, Jesus querido, eu te digo a ti, eu te considero como apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão. E eu digo que estou curado, que sou próspero, mais que vencedor, e sou tudo o que a tua palavra diz e a tua doutrina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Hebreus 4:14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Não digamos o que o corpo diz, o que os 5 sentidos dizem, mas aquilo que a Bíblia diz. Ficamos firmes. Eu digo, Pai Celestial, ajuda-me a ficar firme na minha confiança que eu tenho, Pai, porque eu recebi o teu Filho amado Jesus Cristo e tu me tens abençoado sempre. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro versículo. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então eu digo a Jesus: obrigado, Jesus, tu te compadeces da minha fraqueza, das fraquezas dos teus filhos. Vou ler outra vez o versículo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas Senhor Jesus Cristo, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu posso dizer: Pai Celestial, perdoa o meu pecado se eu pensei e disse e falei aquilo que o corpo queria que eu dissesse, ou que os bruxos com enganos quiseram que eu fizesse, ou sangue em sacrifícios de animais, ou mesmo até de pessoas que eles fizeram. Vou ler outra vez o versículo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, Pai, ajuda-me a nunca pecar. Amém. Outro versículo: cheguemos, pois, com confiança. Posso dizer: Pai, eu chego com confiança ao trono da graça, para que possa alcançar misericórdia e alcançar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, nós, a tua igreja, também, Pai. Hebreus 5:8-10. Ainda que era filho, Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus foi feito pelo Espírito Santo no ventre de Santa Maria e diz aqui: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele era homem também, sujeito às mesmas paixões que nós, né? O outro versículo: e sendo ele consumado, Jesus estava na cruz e disse: está consumado. Veio a ser a causa da eterna salvação, que inclui a cura, a prosperidade e todo o bem. Vou repetir: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eterna salvação, vida eterna, aleluia. Outro versículo: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:17-20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, o Senhor nunca muda, o seu conselho e os seus pensamentos são perfeitos. Vou ler outra vez: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Eu posso dizer: Pai, obrigado, porque eu sou herdeiro da tua promessa que mandaria Jesus para nos salvar. Vou ler outra vez: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Outro versículo: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Glória ao Senhor. A minha esperança se tornou fé. Fé na tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Outro versículo: a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Vou ler o versículo anterior para compreendermos melhor. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Aleluia, glória ao Senhor. A nossa âncora está ligada com Cristo. Vou ler outra vez: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma
segura e firme, e que penetra até o interior do véu, porque Jesus entrou diante do Pai, aleluia, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Salvador Jesus Cristo. Como vou ler outra vez o versículo onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 19 a 25. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Outro versículo. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, Jesus Cristo, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro versículo. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Aleluia. E o Espírito Santo que tem em nós é o selo. Fomos selados com o Espírito Santo para sabermos que estamos numa melhor aliança, da qual Jesus foi feito fiador, aleluia, perante o Pai. Outro versículo. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, o Senhor Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem um corpo imortal, invisível, enérgico, cheio de poder, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória ao Senhor. Posso dizer a ti, Pai, portanto, o Senhor Jesus Cristo pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Amém, Pai, eu me chego a Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está sempre a interceder, assim como o Espírito Santo, quando falamos em línguas, o Espírito Santo está a interceder por nós também. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez o versículo. Portanto, Jesus pode salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia, glória ao Senhor. Hebreus 7, 26 a 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Aleluia. Na sua boca não foi achado engano. Ele andou sempre fazendo bem, curando os enfermos, etc. Vou ler outra vez o versículo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Outro versículo. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez Jesus uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Obrigado, Pai Celestial, que o Teu Filho morreu em nosso lugar. Outro versículo. Porque a lei constitui sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Ele é forte, ele é mais que vencedor.
Glória a Deus, aleluia. Hebreus 8, 1 a 5. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à direita do trono da majestade. Obrigado, Pai Celestial. Outro versículo. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Outro versículo. Por todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que Jesus também tivesse alguma coisa que oferecer. Outro versículo. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem 2 dons, segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Glória ao Senhor. Hebreus 8, 10 a 13. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Peço que ponhas as tuas leis no meu entendimento, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Vou outra vez ler, porque esta é... Vou ler o mesmo versículo outra vez. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Eu posso dizer a Deus, Pai, obrigado, porque fizeste de mim parte do teu povo. Amém. Outro versículo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Outro versículo. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 9, 12 a 15. Portanto, esta aliança de que falávamos, a nova aliança, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia. Outro versículo. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparecida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, aleluia, Espírito eterno, está em nós, está em mim, me selou, aleluia. Vou ler outra vez. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Posso dizer, Espírito Santo, obrigado, porque deste coragem, força e determinação ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele se oferecesse a si mesmo, imaculado a Deus, naquela cruz, vertendo todo o seu sangue e toda a sua água. Vou ler outra vez. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas
para servires ao Deus vivo. Posso dizer a Deus, Pai, obrigado, porque Tu purificas, peço que o faças agora, a minha consciência das obras mortas, para que eu possa servir-te como te convém, Pai. Outro versículo. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, a morte dele, do Senhor Jesus, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Hebreus 9, 16 a 18. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força. Onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, o primeiro testamento. Hebreus 9, 24 a 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Aleluia! Eu posso dizer ao Pai, Pai, obrigado porque o Teu Filho amado entrou no céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Obrigado, Jesus, que Tu compareces perante o Pai para me defenderes, para me livrares, para me curares, etc. Outro versículo. Não, vou ler o anterior. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O outro versículo. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. O outro. De outra maneira necessário fora padecer muitas vezes o Senhor Jesus, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Glória ao Senhor. Hebreus 9, 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, posso dizer, Pai, obrigado, porque o Teu Filho se ofereceu para tirar os meus pecados também. Vou ler outra vez o versículo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é bom. Meus amigos, estamos quase a terminar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e convosco, todos os que ouvirem este vídeo. E não se esqueçam de clicar, de apertar lá a mãozinha e de se inscreverem. Vamos ler aqui um hino que é o número 10. Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem. Me atraem, me levanto a adorar-te, Abba, Pai. E o outro. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, aleluia. E o outro, alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, subamos até à casa de Deus, pois nós estamos
dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém, pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. O outro. Aleluia, 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 canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, 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 canto a ti, Senhor, com o meu coração, porque me deste vida quando havia morte em mim, me deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Aleluia. Glória a Deus. Tchau, meus irmãos e amigos. Vamos em frente. As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. No nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Eternamente o louvaremos. Pela sua graça. Pelo seu poder. Pelo seu amor. Pelo seu cuidado. O São Pedro diz que devemos entregar a Deus as nossas preocupações. Glória a Deus, o Senhor cuida de nós, aleluia.